recorda das roupas que o indivíduo estava falando, sei lá, cores, ou então você pode falar até, é uma forma até mais adequada, me fala um pouco sobre a roupa dessa pessoa, se tu lembra de alguma coisa. Para que a pessoa espontaneamente diga, ó, o cara tava de calça jeans, uma camisa branca, tal. Diferentemente de dizer assim, ele tava com uma camisa amarela. Notem que a segunda forma, ela é altamente indutiva. E considerando que você é uma autoridade pública, normalmente você vai criar um viés cognitivo nessa pessoa, no sentido de que ela vai buscar, de alguma forma, confirmar o que você está dizendo, porque ele sabe que é amarelo, então eu vou jogar nessa, que é amarelo. O investigador quer que eu diga que é amarelo e eu vou dizer que é amarelo. Né? Isso é o viés de autoridade, né? Você tem vontade de agradar aquela autoridade pública. Isso acontece mesmo, e isso é muito problemático. Até porque, velho, a gente está tentando estabelecer o que aconteceu e não dirigir o que aconteceu. Imagine se você recebeu uma informação errada de um informante que o cara estava de amarelo, mas na verdade ele estava de azul. Então, assim, no momento que você faz isso e que o indivíduo confirma, é muito possível que a memória dele seja contaminada. Por quê? Porque nossa memória, nosso cérebro, ela não é dividida em espaços, nem em pastas como os nossos computadores aqui, que eu tenho uma pasta para quando eu fiz minha pós de criminologia, eu tenho uma pasta para minha pós que eu estou fazendo agora. Não, não é assim. Fica tudo misturado. Então, o nosso cérebro, quando ele evoca, quando a gente guarda, a gente não guarda em locais separados. Então, a gente não tem como rastrear a origem da memória que a gente está evocando. Então, quando a gente puxa essa memória, ela pode se agregar a outras. E essa é a grande questão, é a primeira coisa que a gente tem que entender, é esse processo de como a memória humana ela é realizada, né? Como é o procedimento dessa memória. Então, normalmente, a gente captura essa memória, tá? Que a gente chama de codificação. Nisso aí, a gente usa os nossos sentidos e vamos imaginar aqui a gente andando na rua e, de repente, sendo testemunha, sendo vítima de um crime. É uma coisa muito repentina. A gente não está nem esperando. Então, a gente... e outra coisa que a gente tem que entender é que a nossa memória, ela não é gravada como um filme. Por mais que a gente queira se recordar como se fosse um filme. Pô, eu me lembro como se fosse um filme, eu vi a pessoa indo. Tinha... Não é assim. Tá muito mais para fotografias, aquelas fotografias de ônibus, assim, que são partes de uma foto. E nessas partes, nesse pisca-pisca, podem se acrescentar coisas. Outra parte é o armazenamento. É quando a gente pega essa memória e coloca lá no nosso cérebro. E depois a gente tem a evocação. Qual é o problema? Cada uma dessas fases, em específico, ela tem um problema, certo? E esse problema pode, de alguma forma, contaminar o reconhecimento. Existem basicamente dois problemas, né, dois tipos de variáveis que, de alguma forma pode, né, vir a contaminar a memória. Tá? Seriam o que a gente chama de variáveis do sistema de justiça criminal e variáveis de estimativa. As variáveis do sistema de justiça criminal a gente consegue controlar, desde que a gente siga os protocolos adequados. No Brasil tem protocolo adequado, até bem pouco tempo não tinha. A Polícia Civil de Santa Catarina tem, certo? Que foi justamente um projeto aí da CogJus, que eu fui pesquisador lá e participei disso. Inclusive, a gente está até, esse ano, a gente está concorrendo ao prêmio Inovare por essa pesquisa que culminou com esse POP, que é um procedimento operacional padrão. As variáveis de estimativa, nós não conseguimos de forma alguma controlar, porque está fora do sistema de justiça criminal e é impossível. Vou citar aqui alguns exemplos, não posso entrar em todas, mas principalmente na parte de codificação. Primeiro tema que eu quero falar, que assim, eu até já tinha adiantado no início, é a questão de raça, né? A questão racial. O que é que acontece? Isso vem da nossa evolução como espécie, tá, gente? Nós, há muito tempo atrás, racialmente ou etnicamente, porque cá para nós só tem a raça humana, mas muitos dizem que etnia tem a ver com cultura. Enfim, não vou entrar no debate, mas assim, nós vivíamos em comunidades, né, que racialmente ou etnicamente eram homogêneas, tá?
Então, tudo que eu precisava ver de outras tribos, outras comunidades, era que aquele indivíduo era de uma etnia diferente. Quando você fazia isso, é muito comum que seu cérebro ele comece a apenas visualizar a parte exterior do seu rosto. Essa parte aqui, orelhas, formato do rosto, cabelo, certo? Isso aí eu não precisava me aprofundar na parte interna do rosto, cor dos olhos, distância entre os olhos, formato do nariz, maçã, enfim. Eu não precisava. Por quê? Porque meu trato com aquelas pessoas era muito simples, era ficar longe, porque eram de outra tribo. Já pessoas da minha etnia, como eu tinha uma convivência com ela, era necessário que eu soubesse os pormenores, porque eu tinha relações sociais muito mais complexas com essas pessoas da minha etnia. Então, eu precisava necessariamente saber de quem eu gostava, de quem eu não gostava, quem era o pai da menina que eu era afim, quem era, né, a pessoa que eu gostava, e por aí vai, certo? E isso evolui. É claro, gente, é claro que existem muitas outras variáveis nesse quesito. Por exemplo, existem pessoas, né, que têm uma facilidade maior para realmente conseguir distinguir, mas é raro. E também existem pessoas que, de alguma forma, conseguem ter um contato maior com pessoas que são de etnia diferente. E isso facilita ela nessa capacidade de conseguir distinguir uma pessoa de etnia diferente, ou raça diferente, como vocês preferirem, tá? Então, assim, vou citar um exemplo assim, que é claro, né? Eu acho que todo mundo aqui deve já ter assistido o La Casa de Papel, né? É uma das séries mais famosas da Netflix. Velho, você precisa de 10 minutos para pegar o original espanhol e conseguir distinguir. Eu, em 10 minutos, sabia. Mas a versão coreana, eu não tenho. Eu assisti tudo e se você mostrar, eu não sei distinguir. Porque isso é uma limitação. Eu não tenho contato com pessoas de cunho asiático, né? Então eu não tenho condições de fazer. Ou seja, isso é uma variável que a gente deve estimar para quê? Para valorar a prova, para valorar a evidência. Certo? Eu prefiro o termo evidência, que é um termo bem mais genérico, no Brasil não é utilizado. No Brasil, se for na parte de investigação, chamam de elementos de informação. Se for na parte judicial, tendo contraditório em ampla defesa, é prova. Vamos chamar de evidência. Bem mais criminológico. Então, assim, outra variável que é muito comum nessa questão, nesse primeiro momento, né, da forma como funciona a nossa memória, é o efeito arma. Né? E esse é um problema muito grave, né, porque é muito comum que reconhecimentos sejam utilizados em crimes contra o patrimônio, principalmente crimes de roubo. Então, você tem uma arma de fogo. O que é que acontece? Como a arma de fogo, ou até uma faca também pode ser, mas normalmente a arma de fogo é mais pesada. Como aquele instrumento, ele é o que efetivamente está trazendo risco à sua vida, a sua percepção, ela é dirigida para ela e você deixa um pouco de lado o rosto do agressor. Por mais que você queira, o que está trazendo o risco direto para você é a arma. Então, você não presta atenção em outros fatores, você presta mais atenção no efeito arma. Isso é o que a gente chama de efeito arma. Então, você perde essa percepção. Pode falar, Alto. Isso tem a ver com a visão tubular? Tem sim, tem sim. Tem sim, porque é uma questão natural, biológica, né? Você quer preservar a sua vida, então você realmente fica focado no que está imediatamente, de alguma forma, é, é, trazendo risco imediato. Então, é sim, a chamada visão de túnel, né? A visão de túnel, ela tem outra visão. Tem outros conceitos de visão de túnel, que é aquela questão, não sei se é o caso que você levantou, que é aquela visão do investigador, né? Que ele vê, é um viés cognitivo, né? Aí já é outro tema. Viés cognitivo tem muito a ver com esses problemas que tem no reconhecimento de pessoa. O que é viés cognitivo? São atalhos mentais, né? Nosso cérebro, ele exige muito da gente para raciocinar criticamente. Então, é muito comum que ele crie atalhos mentais para que a gente não precise analisar criticamente tudo na nossa vida, né? Então, assim, quando eu vou pegar um refrigerante na minha geladeira, eu não vou analisar se ele está, de alguma forma,
vencido, tal, eu presumo que não que está tudo ok, mas é um viés, certo? Então a gente tem esses problemas. Então vamos lá. Nessa lógica, para o reconhecimento de pessoa ele ser adequado, e existem muitas recomendações, vou falar apenas de algumas, necessariamente você tem que ter uma linha, né? E o que é recomendado é que tenha, no mínimo, 6 pessoas nessa linha. Um suspeito e 5 pessoas que você sabidamente sabe que não são suspeitos, não tem envolvimento com crime. Tá? Por que isso? Porque se você diminui a menos de 6, as evidências indicam que você cria riscos. E como eu disse a você, cria riscos de que o indivíduo seja reconhecido individualmente. E como eu disse, o procedimento de reconhecimento ele tem que trazer garantias por evidências que são trazidas. Por exemplo, o projeto Inocência, né, vocês já devem ter ouvido, né, que absolve pessoas condenadas injustamente com base em prova de DNA, ele levantou que um terço, né, das condenações injustas que foram derrubadas, elas provieram, né, tiveram como uma das grandes evidências, porque não é só uma evidência que condena, mas uma das evidências principais no processo que condenou essas pessoas justamente era um reconhecimento de pessoa. Então, assim, assim, quando você cria um alinhamento, e esse é o problema, você cria o que a gente chama de um viés de resposta. O que é o viés de resposta? O viés de resposta é um impulso natural que vai ser dado àquela pessoa que vai realizar o reconhecimento e que ela tem que responder. Ou seja, mesmo que ela não tenha certeza de que a pessoa tem envolvimento, ela tem uma tendência natural, só da gente fazer o alinhamento, de que ela deve necessariamente apontar alguém. Certo? Por isso, existe uma recomendação, né, quando se é aplicado um reconhecimento de pessoas, que sejam dadas algumas instruções à pessoa que vai ser reconhecida. Certo? Quais são essas instruções? Duas delas são muito importantes. Primeiro, olhe, a pessoa que é a autora pode ou não estar entre os indicados. Né? Outra, não existe problema algum de não reconhecer ninguém. Outra, ainda que você não reconheça, a investigação vai continuar. Essas instruções servem para dar maior liberdade à pessoa, para que ela não se sinta impulsionada. Porque, assim, só se vocês analisarem, só de ter um alinhamento, é natural de qualquer pessoa que ela ponha na cabeça, poxa, se estão realizando um alinhamento, é porque eles acreditam que o autor está lá. E isso é verdade. Né? Mas quando você tira esse peso da pessoa, a probabilidade de que ela aponte quando não tiver certeza é muito menor, certo? E por isso, o mínimo que a gente recomenda é 6, tá? Porque se for menos do que isso, a potencialidade de você cometer uma injustiça da pessoa ser indicada é muito grande. E notem, uma coisa, né, que aumenta esse risco é que mesmo que o cara seja inocente, ele vai ter a aparência indicada pela pessoa. Ou seja, realmente a pessoa é parecida. Então, isso potencializa a possibilidade de que a pessoa seja indicada. É claro, gente, agora vocês têm que entender uma coisa. Nenhuma prova, por si só, ela condena uma pessoa, tá, gente? Por mais que a gente tenha investigações cavalo do cão nesse Brasil aqui, onde você acha uma evidência, um reconhecimento desse, diz, fechei o caso. Não, você tem que ter outras investigações e outros elementos, tá? Talvez o reconhecimento numa investigação pode ser a evidência mais importante, mas a única é difícil. Então você tem que ter um conjunto probatório, tá? Razoável para se fazer isso. Claro, hoje a gente tem georreferenciamento, né, celular, toda a vida da pessoa num celular quando é apreendido e tal, enfim. Tem N tecnologias que a gente pode utilizar, sei lá, para colocar uma pessoa na cena do crime, para rastrear os passos da pessoa durante o dia do crime, enfim, muitas coisas. Mas a gente tem que levar isso em consideração, certo? Isso é um problema muito complicado. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer para vocês. Ótimo. Acho que agora eu consigo compartilhar. Porque esse caso é um caso muito famoso.
que aconteceu nos Estados Unidos. Não, tá aqui. Não apareceu. Pronto. É rapidinho, só para vocês verem. Vocês conseguem ver a tela? Pessoal, não estou vendo mais vocês não, tá? Se tiverem fazendo... Sim, dá para ver. Pronto. A imagem não, eu já tive uma imagem, eu já tive uma Sim, dá imagem, para ver. eu já tive uma imagem dessa melhor. Mas vamos lá. Isso aqui é uma história, a história do Sr. White, né? O que é que aconteceu? Oi. Jonathan, chega um pouquinho a setinha, a barra que tem ali ao lateral. Não, mas não é para ver o texto, porque não. Quero que vocês o vejam texto a está foto. cortado. Certo? Então vamos lá. O que é que Jonathan, aconteceu? Oi? tá aparecendo aqui só a tua foto mesmo. Tá Ah, não certo? tá aparecendo na foto nenhum reconhecimento, não? Pra mim, não. Tá só a tua foto. Não está aparecendo, sim. Para mim tá aparecendo também. Tá. Então, vou ter que sair novamente e entrar, porque pra mim, Veja isso, é não é? tipo se tivesse congelado no perfil dele. Pronto, deixa Eu eu vou fazer. sair e Eu entrar vou, novamente no. deixa eu... Ah, Não, peraí. Deixa eu interromper aqui e eu tento compartilhar de novo. Pronto, sumiu, né? Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos ver se dá certo agora. Jonathan, esse é o caso Oi, Emanuel. esse é o caso daquele rapaz que foi identificado como o autor da situação e foi condenado à pena de morte? Um garoto de 14 anos? Não, Teve um caso desse também, não foi? não. Ah, o que mais tem são casos, né, desse. Esse aqui ele só passou 20 anos preso. Teve um caso que o garoto de 14 anos foi condenado à pena de morte nos Estados Unidos. Pelo reconhecimento Não, parcial. Tem assim, casos. Inclusive, tem uma série que eu recomendo, uma série documental, chamada DNA da Justiça, que fala sobre o Projeto Inocência. Está disponível na Netflix. Eu recomendo a vocês assistirem todos os capítulos. Do capítulo 3 ao 6, ele fala de reconhecimentos, inclusive o Wells, que é talvez o maior pesquisador acadêmico de psicologia do testemunho sobre reconhecimentos, ele aparece nesse documentário e fala diversas questões sobre reconhecimento. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Desculpa, por favor, pode repetir, por favor, o nome do documentário, por favor? DNA da Justiça. Então vamos lá, a gente tem um alinhamento aqui, né, gente? Notem que as pessoas são até parecidas, né? É importante, tá, gente, que na entrevista você pegue esses dados daquela forma, perguntas abertas, sem qualquer forma de indução. E todas as pessoas que estão na linha, elas devem necessariamente serem parecidas com esse perfil. As pessoas devem ser parecidas, mas não devem ser idênticas. Inclusive, uma pergunta que é sempre feita: Jonathan, reconhecimento por fotografia só vale pessoal? Gente, tanto o reconhecimento por fotografia quanto pessoal vale, certo? Agora, não tentem, né, a gente até tentou, quando a gente estava fazendo a pesquisa, fazer alinhamentos com tecnologia de inteligência artificial. Não é bom, tá? Porque o cérebro humano não processa adequadamente aquelas imagens que a gente vê, então fica muito difícil. Então, fica muito difícil o pessoal reconhecer, e fica muito parecido também, né? E a gente tinha também um software que misturava rostos, enfim. É melhor pegar fotografias de pessoas mesmo que são parecidas. O que não dá para fazer, até um dos temas que eu vou falar aí no final de semana, é a questão de irrepetibilidade, tá? Normalmente, tá, os tribunais brasileiros têm entendido que, assim como as entrevistas policiais ou depoimentos, como vocês preferirem eu prefiro o termo entrevista, elas são repetíveis, né? Essas provas dependentes da memória. Se uma entrevista policial realmente pode ser repetida, isso é um fato, se ela for feita adequadamente, ela pode até estimular a memória, tá? Mas o reconhecimento não, porque ele é um procedimento por si só muito indutivo. Então, e como eu disse a vocês, pessoal, tem alguém batendo alguma coisa aí? Então, pessoal, alguém está serrando aí a madeira.
como é um procedimento muito indutivo, tá? Então, o reconhecimento, e como a gente está naquele processo transiente, se você fizer mais de uma vez, você pode contaminar essa memória, tipo, se o indivíduo foi lá e reconheceu a pessoa, o suspeito, mas não com muita certeza, com o tempo, o rosto da pessoa só vai se tornar mais familiar, vai aumentar o grau de convicção da pessoa que reconhece, mas não necessariamente a precisão do reconhecimento. Então, assim, o que é recomendável é que o reconhecimento seja feito uma vez só, seja por foto, seja pessoalmente, e por foto é até melhor, ficar para nós. A gente que é policial, é um sofrimento para você encontrar 5 pessoas parecidas com o suspeito, marcar todo mundo, levar, ter uma sala adequada para fazer, enquanto por fotografia é muito mais fácil, né? Você monta lá a fotografia do pessoal muito mais tranquilo, tá? Então é até mais fácil. Não existe um superior. Fotografia ou pessoal, qual é o superior? Nenhum dos dois, tá? É superior, desde que se sigam os protocolos adequados. Então vamos lá para o caso do senhor White. Alguém levantou a mão, pode falar aí. Pode falar. Vi. Oi? Vai falar ou vai ficar lá para sempre? Bem, eu acho que a pessoa desistiu. Só pode me interromper aí, filho. Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo Tá me agora. ouvindo, doutor? Tá, Tô ouvindo. Tô ouvindo 2 pessoas. Eu, tá, deixa Simone. eu... Oi, Simone, pode falar. Doutor Jonathan, quando a vítima faz o reconhecimento e não é a pessoa, isso também é devido à emoção. Como assim? Devido à emoção? Como que eu posso explicar? Ele faz o reconhecimento dizendo que é a pessoa, né, vamos lá, que assaltou, que fez alguma coisa, e não é a pessoa. Sim. Esses erros também é devido à emoção do momento. Não, pode ser. O fator emocional é importante. Importante, sim. Agora, E tem uma outra coisa, doutor. Pode Eu falar. fui bancária e uma vez, devido a um dos assaltos, eu fui fazer o reconhecimento. Só que eu e uma amiga fomos colocadas numa sala e deram um álbum de várias fotos. A gente vai falar de álbum de fotos e show-up ainda. E assim, parece, muito, muito estranho, porque parece que todo mundo é ele. Pois é. É um assalto traumático, né? Assalto a banco é bem traumático. E aí eles davam álbuns de foto assim para fazer reconhecimento, e é muito difícil também. E por medo a gente fala que não é. Olha, isso é uma variável do sistema de justiça criminal, tá? Se você não traz, por exemplo, uma sala adequada para o reconhecimento, onde a pessoa seja acolhida, se não é garantido que a pessoa não vai ser vista pelo suspeito, porque, tipo, se você for visto pelo suspeito, né, isso vai intimidar você, e mesmo que você reconheça, você pode dizer que não. Ou pior, se você vê, por exemplo, um suspeito algemado, né, tipo, o cara foi preso em flagrante delito, tu chega na delegacia, ele tá algemado, não dá para fazer reconhecimento, porque você já teve acesso ao rosto da pessoa, não dá para fazer mais reconhecimento. Não dá porque, né, ainda que ele seja inocente, o fato de você ter sido assaltado, você tá nesse estado emocional, em que você mesmo disse que qualquer pessoa parece ele, de repente você se encontra numa delegacia onde tem um cara algemado e 4 policiais militares dizendo que o cara foi ele, o rosto desse indivíduo, enquanto você tenta lembrar do outro, eles se integram na mesma memória e aí acontece o que a gente chama de contaminação da memória. Então você cria uma falsa memória. Você associa o rosto daquele indivíduo ao crime que aconteceu, ainda que não tenha sido ele. É mais ou menos assim que funciona. Tem outro colega aí que queria falar? Então, boa noite. Essa situação que a Simone acabou de falar é um pouco prejudicial, porque, assim, de repente a pessoa, ela vê a foto da pessoa lá e diz que aquela pessoa, porém, não é.
E, na verdade, não é aquela pessoa, só apareceu, porque a mente vai ficar um pouco meia que confusa. Desculpa, eu estou um pouco resfriado. Então, assim, o que acontece? Para prender essa pessoa, vai precisar de mais provas. Esse é o grande problema. Por isso que existem protocolos. Por exemplo, é vedado realizar reconhecimento, não é vedado por lei, tá, gente? O protocolo recomenda. Que não dá para fazer. São vedados, eu vou falar, depois que a gente falar aqui do negócio do show-up e do show-up e do álbum de fotos, que são práticas, infelizmente, muito comuns aqui no Brasil, tá? Os dois são vedados, por razões bem óbvias, depois eu vou dizer. Mas, assim, o contato da pessoa com o indivíduo que se diz que é autor, por exemplo, até na imprensa. Então, saiu na imprensa que o autor dos estupros que estavam acontecendo em tal bairro era fulano, tem lá a foto dele. Não dá para a pessoa realizar um reconhecimento depois disso, né, porque teve acesso ao rosto dele. Né? Inclusive, no protocolo, é recomendado uma entrevista se ele já teve contato, se teve contato com alguma notícia de imprensa, alguma coisa assim, porque isso pode contaminar. Jonathan, mas se fizer isso, como é que fica a investigação? Aí a gente vai atrás de outras provas. Porque essa aí, ainda que você faça, ela não deveria ter nenhum valor. Jonathan, quer dizer que não vai ter valor? Do jeito que os tribunais brasileiros são, talvez até tenha. Né? Mas a gente está correndo o risco de cometer uma injustiça. E essa é a grande questão. Certo? Por exemplo, nesse caso... Oi. Pode continuar. Pronto. Esse caso do White é muito interessante. Houve um crime, né, de estupro. E o que é que aconteceu? Pegaram a vítima, ao que parece, teve um reconhecimento anterior, que não se sabe muitos detalhes desse reconhecimento. E depois fizeram um segundo reconhecimento, que é esse aqui que vocês estão vendo, né, em que a vítima reconheceu esse indivíduo que está no meio aqui, que é o Sr. White. Tá vendo? Esse que está no meio, ele fica meio de ladinho assim. Interessante é que a vítima disse que o cara era meio baixinho, meio atarracado, meio gordinho, rosto redondo, tal. Enfim, ela reconheceu, o cara foi condenado. Com outras evidências, mas a principal foi o reconhecimento. Alguns anos depois, 20 anos depois, né, é feito um exame de DNA e se constata que ele não era o autor, e pior, o autor era outro indivíduo que já estava preso. Tá? Só que o mais bizarro nessa história é que sabe quem era o autor desse crime? Esse indivíduo no extremo lado direito, esse de camisa listrada. Ele era o verdadeiro autor do crime. Então, notem, o primeiro reconhecimento, que não deve ter seguido nenhum protocolo adequado, ele teve a capacidade de contaminar a memória dessa mulher de uma forma tão profunda, que ela, diante do cara que cometeu o crime, ela disse, não, o autor é esse. Então, isso é mais ou menos para a gente ver qual é a intensidade e como pode ocorrer, né, esse tipo de contaminação. É uma coisa muito séria. Vamos falar dos dois, assim, são procedimentos que são extremamente comuns na realidade brasileira. A colega trouxe aí um dos exemplos, eu vou começar com o outro, que é o chamado show-up. Não sei se alguém aqui já ouviu essa expressão. Show-up, basicamente, é um pseudo-reconhecimento, que tem muito policial brasileiro que pensa que isso é reconhecimento, que é simplesmente eu pegar uma foto assim e dizer, foi esse. Esse aqui. Hoje em dia eles estão até mais modernos. Tem policial militar que prende o cara e já manda pelo WhatsApp. Foi esse aqui. O cara já está algemado, com a mão, o cara já está com a mão na cabeça, tem um nome assim, ladrão. Mais indutivo é impossível. Então, assim, isso não é um reconhecimento. Lembra quando eu disse? Não, isso aqui, o objetivo é a gente testar a memória. É como se fosse uma experiência do laboratório, psicologia social. Vai pegar o pessoal, colocar, né, e para escolher. Não é esse tipo de coisa. Por quê? Porque, se por si só, seguindo todos os protocolos que a gente faz, é indutivo, se tu faz um negócio desse, é muito mais indutivo, porque a pessoa pensa, oxi, eu só estou aqui para confirmar, e eu vou dizer que não, é esse mesmo. E faz mesmo. Isso é um absurdo, mas acontece, e é muito comum. Tanto que, se houve um show-up antes de qualquer reconhecimento,
não dá para tu fazer. Não dá para tu fazer o reconhecimento. Que a probabilidade, a não ser que esse cara não esteja na linha. Se esse indivíduo que foi lá, teve o show up, mas depois se investigou e descobriu que realmente ele é inocente, você pode fazer um reconhecimento com outro suspeito. Com outro suspeito. Jonathan, e pode botar os dois na linha, não. É um suspeito por linha. Jonathan, se tiver 2 autores, como é que a gente faz? A gente vai fazer 2 linhas. Fazer uma linha, ele mais 5 liners ou fillers, né, que são sabidamente inocentes, e outra linha com eles. Tá? Mas não dá para botar 2, não. Por quê? Porque se eu boto 2, eu estou aumentando a probabilidade de se reconhecer o suspeito. E a lógica não é essa. Dale, Rafa. Vou fazer uma pergunta, não sei se pode parecer meio óbvia ou leiga, mas assim, se são 6 suspeitos e 5 você já sabe que não então se a pessoa... É isso que você falou, não foi? Se você pega não. E 5 você sabe já... Foi que eu entendi. 5 você tinha certeza que não participava do crime. Sim, é os leaners ou fillers que a gente chama. Então, se a pessoa acusar o errado, você vai saber que tá errado. Ou não tem nada a ver. Não, a lógica é essa. A lógica é essa. Porque o que acontece, às vezes, é outro problema, que é até o tema que eu vou debater, que é um pouco mais avançado, é que o procedimento é uma recomendação. Porque, assim, a investigação criminal, não sei se os colegas aqui faz parte das cadeiras de criminologia, tem uma cadeira lá de investigação criminal, aí tem lá as características do inquérito policial, que se confunde aqui no Brasil com as características da investigação, porque a gente deveria ter características da investigação mais misturado quando a gente estuda inquérito e tal, enfim. E uma das características do inquérito policial, que a gente pode dizer que é da investigação, é a discricionariedade, tá? Não tem uma lógica procedimental que a gente vai seguir durante uma investigação. Por quê? Porque tem N crimes, N circunstâncias. Então, assim, pela lógica, a autoridade policial ela vai seguir com as evidências que são mais adequadas. Então, teoricamente, nada impede, do ponto de vista legal, né, nem jurisprudencial brasileiro, que você comece, como a primeira evidência que você está numa investigação, começar pelo alinhamento. Certo? Pelo reconhecimento. Só que a recomendação é que nós tenhamos algumas evidências mínimas para se realizar o reconhecimento. Por quê? Porque se o indivíduo não reconhecer ou reconhecer um liner, provavelmente, nunca mais a gente vai poder conseguir fazer esse reconhecimento. Nesse caso que a Rafa trouxe. Digamos que eu vou lá, primeira evidência que eu pego, rapaz, ó, suspeita é fulano de cal. Qual é a base? Vozes da minha cabeça. Por quê? Porque tem o cara mora em tal bairro e o crime foi nesse bairro. Tem muito policial que faz isso. Eu nunca vi uma lógica tão estúpida, mas tudo bem. Olha, teve um roubo, fulano mora naquele bairro. Ele é bem o autor. Aí vai lá, faz um reconhecimento. Pega o cara. Aí vai lá a pessoa e aponta um liner. Dá para fazer reconhecimento depois? Não. Mas, Jonathan, e se tu conseguiu, sei lá, uma impressão de digital que indica que foi Beltrano, não é mais o fulano, não, é Beltrano. Eu posso botar ele com outros 6 linhas? Não pode, porque a pessoa já indicou outro. Provavelmente a memória dela está contaminada, ela pensa que foi o filler. Ô, Jonathan, mas você não diz que ela errou, não? Não diz, porque o protocolo recomenda que não seja dado feedback à pessoa. É vedado dar feedback à pessoa. Então, Oi, pode falar, Mário. Nesse caso, se ela indicou uma pessoa errada e a investigação policial não bate com aquela pessoa, a pessoa pode ser, tipo, liberada sem que a vítima também saiba, no caso. Porque ela não tem provas. Ela afirmou que uma pessoa, ela viu lá a fileira, ela falou, é aquele do meio. Mas aí, a investigação... Esse do meio seria o nosso suspeito ou não? Sim. Não sei. Tipo assim, no caso do assalto, roubo, alguma coisa, às vezes a pessoa fica nervosa e qualquer pessoa, como o senhor falou antes aí, qualquer pessoa que tá lá as fotos, né, uma fileira de fotos ou até de pessoas, para a vítima chegar lá e apontar, foi aquele. E a polícia sabe que não é aquele. Por exemplo, essa pessoa ela pode ser liberada depois, não sendo presa, não sendo julgada,
Mas assim, sem que a vítima saiba. Não, veja, no reconhecimento, durante a investigação, não é recomendado. Numa fase posterior, no processo, a vítima vai lá na audiência e vai ver a pessoa. Né? Aí ela vai saber quem foi a pessoa que foi denunciada, ou seja, quem foi indiciado na investigação. A lógica é essa. Tá? Mas é vedado dar feedback à pessoa, porque o feedback ele só faz aumentar o nível de confiabilidade. E depois tu vai fazer o reconhecimento no judiciário, como eu já disse a vocês, o reconhecimento ele deve ser considerado prova irrepetível. Portanto, se você faz na investigação, não dá para repetir. Certo? É uma arma de tiro único, atirou, morreu. Por isso que é importante que a gente não faça ela em primeiro lugar. Porque se a gente faz em primeiro lugar, a gente pode perder essa evidência. Por exemplo, eu vai lá e reconhece o meu suspeito. Beleza. Só que daí eu investigo mais e descubro uma prova de DNA que indica outra pessoa, que é uma prova muito mais forte. E outras evidências, imagem de câmera, eu testo o álibi do cara, não bate, e por aí vai. O que é que vai acontecer? Como eu tenho que formalizar, o nosso protocolo exige a formalização, ainda que a pessoa não reconheça a pessoa errada, isso vai servir como prova da defesa. A defesa, o advogado vai dizer, não, ele é inocente. Aqui a vítima dizendo que foi outro. Entendi. Entendeu? Então, é perigoso, porque a evidência que deveria ajudar, na verdade, ela pode trazer confusão e terminar absolvendo um acusado. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. E ela não pode ser a primeira evidência que a gente traz. E, como eu disse, ela é irrepetível. Não dá para repetir. É que, assim, também ela não pode querer julgar uma pessoa com dúvidas, indecisa. O protocolo, ele recomenda que, além de reconhecer uma pessoa, a pessoa, após reconhecer, indique o seu grau de certeza. Está muito certa, está pouco certa, tal. E todo procedimento a gente recomenda que seja gravado em áudio e vídeo. Porque como esse procedimento ele não é repetível, e normalmente ele vai ser perto de quando aconteceu o crime, ou seja, vai ser durante a investigação, ele tem que ser gravado, porque daí o juiz, durante a instrução, ele vai poder rever todo esse procedimento, se os protocolos foram seguidos, se ela realmente reconheceu. Porque, tipo, vamos ser sinceros, se tem lá 6 pessoas alinhadas, e a pessoa diz, eu acho que foi o número 3. Não, eu acho que foi o 5. Se eu tenho essa gravação, entendeu? Diferença, eu tenho certeza que é o 6. Entendeu? A forma como a pessoa se expressa, por si só, já indica o grau de certeza. Se ela fala que acha, a gente não trabalha com acho, né? Ou dúvida. Não existe essa hipótese. Uma outra situação, eu estava lembrando aqui num caso que aconteceu aqui em São Paulo, que teve um rapaz que era motoboy, entregador, e fizeram um assalto em uma rua, em um determinado horário, e o rapaz ele estava em outra rua fazendo uma entrega, e acabaram pegando um rapaz que não tinha nada a ver e prendendo até acharem provas que não tinha sido ele mantiveram ele preso. Quer dizer, isso é uma situação da pessoa julgar ou apontar a pessoa só por causa de fotos. No caso que o senhor está citando aí. Porém, ela indicou uma pessoa errada, uma pessoa que estava inocente, que estava em outro horário, ou seja, no horário do assalto, a pessoa estava em outra rua, fazendo outro tipo de serviço. Não, é por isso, assim, eu até entendo, né, a vítima, a testemunha se enganar. O que eu não posso aceitar é que, né, policiais, investigadores, eles aceitem ou violem essas garantias mínimas. Essas garantias não estão na lei, tá, gente? Não estão na lei. Nossa lei ela é bem crua, é um artigo que traz isso, muito poucos detalhes. Nem fala que são 6, diz que são um conjunto de pessoas, não indica quantas pessoas é. Mas tem uma resolução do CNJ que, graças a Deus, trouxe diversos desses conhecimentos de psicologia do testemunho para uma realidade normativa, para se seguir. Certo? Então, foi uma grande evolução. E agora a gente tem esse protocolo, está lá na Polícia Civil de Santa Catarina, mas a ideia é que ele se alastre, tá? Inclusive seja melhorado. Eu me lembro que tinha coisas lá, a gente falou muito pouco, se eu não me engano, de variáveis de estimativa, que é algo importante.
Porque, assim, a gente não pode controlar, a gente só pode controlar as variáveis do sistema de justiça criminal. Mas as estimativas a gente deve estimar, né, até para avaliar a credibilidade desse meio de prova. A Poliana levantou a mão. Poliana? Oi, boa noite, gente. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, uma dúvida. No caso, digamos que a pessoa, o suspeito, ele tem um irmão gêmeo. Aí, um é certinho e o outro é errado. Aí, o que é errado comete um assalto e, na hora, quem é pego é o certinho. Como é que fica a situação? Veja, se a gente fazer um reconhecimento, vai ser ele. Porque tem o mesmo rosto. Né? Sim. Se, não sei, ele tiver alguma coisa que distinga, apesar de ser o mesmo rosto, sei lá, cabelo de outra cor, uma barba, um cavanhaque, outras evidências podem até ajudar, sei lá, uma imagem de câmera, o próprio reconhecimento pode ser levantado isso, e posteriormente a investigação pode ser, porque se você notar, nem o DNA resolve esse seu problema. Porque a genética dos dois é a mesma. Se tirar o DNA, é o mesmo. A única coisa que é diferente entre os dois é algum aspecto físico, né? Sei lá, corta o cabelo diferente, pinta o cabelo, usa cavanhaque, usa barba, sem pelagem facial, ou, né, as nossas digitais, né? Porque a digital, mesmo entre gêmeos, não é idêntica, tá? Porque as digitais, elas são formadas quando a gente ainda está no ventre materno, ela é produzida ambientalmente no ventre materno ao toque das paredes uterinas da mãe e acabam, né, criando essas ruelas dactilares bem, bem únicas. Pode falar, Rafa. Entendi, porque, assim, aconteceu uma situação... Agora sob o ponto de vista jurídico, Poliana, Jonathan, não tem como se saber qual dos dois foi o autor. Não tem. Mesmo que um seja errado e o outro seja totalmente certo. Só com base nisso, só o fato do cara ser errado e o outro ser certo, não dá para condenar, não. Não dá para condenar, não. Se não tem certeza, é melhor absolver os dois. Do ponto de vista jurídico penal, é o mais adequado. Porque aconteceu um caso, não foi bem isso. Foi semelhante, assim, quase nada, né? Que os dois eram irmãos gêmeos. Eles tinham um problema de coluna, que o pescoço dos dois era torto, travado. Até nisso saiu igual. E aí, um morreu e o outro não. E aí falaram que o que estava vivo tinha morrido, sendo que foi ao inverso. E aí, depois, chegaram para a esposa do que estava morto, para a esposa do que estava vivo, e disse: seu marido morreu de acidente de moto e tal. A mulher fez aquele desespero. Só vieram saber a verdade mesmo depois que já tinha saído o laudo, e aí a mulher já tinha chorado horrores, já tinha dado entrada num negócio para receber a pensão, que ela veio saber que o marido dela estava vivo, e o da outra que tinha falecido. Acontece. Rafa, tu levantou a mão? Poliana não vai pro céu, não. Ela tá rindo de gente deficiente física que morreu. Pessoal, só cortando o Jonathan aí, vai ter a palavra-chave, vou falar já, que depois a gente vai colocar lá no grupo para vocês preencherem para ter o certificado, tá? A palavra-chave é investigação criminal. Depois a gente coloca por escrito aí no chat. Pode continuar, Jonathan. Vamos lá, vamos para o segundo. Então, a gente já parte do pressuposto que show up, foi esse, não é um reconhecimento, sob o ponto de vista da psicologia do testemunho, e não é recomendado porque ele consegue ser muito mais indutivo do que o próprio procedimento de reconhecimento, tá? Então não dá. O segundo que a nossa colega aí trouxe, que é o álbum de fotos, é outra prática muito comum aqui. Jonathan, pode? Não pode. Não pode. Nós já tivemos, inclusive, casos paradigmáticos que já passou até no Fantástico sobre essa belezinha de álbum de fotos. Que é o álbum de fotos, na minha delegacia tem, a gente não usa, mas tá lá, tá para a história, a gente tem lá a máquina datilográfica também, então fica para a história da investigação do Brasil, mas o adequado não é usar. O que é o álbum de fotos?
É fotografia de todos os malas da cidade, sabe? Todos os caras que já cometeram algum crime, algum roubo, algum negócio, que não cometeram nada, mas algum policial não vai com a cara dele. Certo? Alguma coisa. Que tem uma namorada muito bonita, tem um policial querendo namorar com ela e quer prender o cara para ficar. Alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa. Porque ali aparece de tudo. Vale tudo para entrar naquele negócio. Tem umas coisas que são misteriosas. O caso do Fantástico foi justamente esse. O indivíduo foi preso por um reconhecimento em álbum de foto, sendo que o cara nunca teve passagem na polícia. E o cara foi condenado, depois não chegou a ser condenado. Ele chegou a passar um tempo preso, depois foi solto porque conseguiram imagens de câmera que comprovavam que ele estava em outro lugar. Certo? Mas não se tem nem ideia de como a foto desse indivíduo foi lá, porque pela lógica dos álbuns de foto, é que só tivesse pessoas lá que têm algum problema com a justiça criminal. Não sei, foi investigando. No mínimo foi investigado. O cara nunca nem pisou na delegacia. Então, o que é que acontece? O álbum de foto, você pega lá um álbum que tem dezenas ou centenas de fotos e bota a pessoa lá que foi testemunha para olhar. Por que é que não é recomendado? Toda vez que a gente precisa reconhecer, realizar um reconhecimento, o que é que a gente faz? A gente olha o rosto de uma pessoa, né, da pessoa que está na linha, nas 6. Você olha para aquela pessoa, então você usa a sua percepção visual, e você utiliza a sua memória para tentar se recordar quem é a pessoa, e nisso você faz uma comparação entre os dois e diz se é ou se não é. E isso você faz nas 6 pessoas. Isso é um procedimento cognitivamente bem pesado. Então, imagine você fazer isso com dezenas ou centenas de fotografias. Isso vai criar uma sobrecarga cognitiva que só vai atrapalhar. Como a colega disse, pode acontecer de contaminar a memória dessa pessoa. Certo? Por quê? Porque toda vez que você está naquele período transiente de evocação de memória, analisando, essa memória pode se alterar ou coisas novas podem ser integradas. Por exemplo, a foto de uma pessoa que está ali, que é o que aconteceu no caso lá que apareceu no Fantástico. Certo? Então, também não é recomendado o reconhecimento por álbum de fotos. Tá? Não é recomendado de forma alguma. E outra coisa, lembrem-se que, primeiro, o reconhecimento não deve ser a primeira evidência. E, normalmente, quando se utiliza o álbum de foto, normalmente é a primeira evidência que eles estão tentando, porque não tem ideia de quem seja a pessoa. Então, fazem isso. Segundo, o reconhecimento tem que ter pessoas que sabidamente são inocentes. Ali, todo mundo é presumível culpado. Né? Considerando que a pessoa, muitas vezes, tem às vezes as características físicas do agressor, então isso potencializa a possibilidade de a gente ter um reconhecimento falso. E aí a gente cai naquela lógica de estar condenando pessoas, que são inocentes. Certo? Pessoal, alguém tem dúvidas? Rafa, teve alguma pergunta aí que passou? Porque eu estava aqui, eu nem esqueci até o... É agora, gente, é agora. É agora que, olha, o jogo da Argentina e do Canadá tá chamando a gente. Então a hora é essa. Aí eu te pergunto, e aí nesse reconhecimento facial, vai ser Argentina ou vai ser Canadá? Eu só não botei aqui a camisa da Argentina para não induzir vocês. Aproveitando essa tua pergunta, Manuel, uma questão que eu já ouvi muita gente perguntando, Jonathan, digamos que o agressor estava com uma camisa vermelha. Até na série que eu falei, Good Wife, tem uma questão que o cara lá, botaram o cara no reconhecimento com uma camisa tipo do Chicago Bulls. Né, porque a série se passa em Chicago, e botaram a camisa do Chicago Bulls. Aí pegaram o cara que era suspeito e botaram a camisa do Chicago Bulls, que o autor tava. É claro que a pessoa reconheceu, né? Aí a pergunta que se faz, Jonathan, pode colocar lá no alinhamento uma pessoa com a mesma cor do negócio? Evidente que não, certo? Por quê? Vamos lá. Jonathan, se eu colocar a camisa do Chicago Bulls no suspeito, eu estou induzindo a ele. Se eu botar num liner, eu estou induzindo ela a errar, né? Então eu estou dirigindo. E a ideia também não é,
Meu trabalho também não é livrar o cara a todo custo, pelo amor de Deus. Então não é. Eu já vi, certo, um pseudo-psicólogo forense aqui do Brasil dizer que o adequado seria colocar todo mundo, por exemplo, o cara tava com a camisa vermelha, colocar todo mundo com a camisa vermelha, o time todinho do Chicago Bulls, de basquete. Mas isso não é recomendável. Por quê? Porque vai criar um viés de resposta. A pessoa vai querer indicar um deles. Não é recomendado. Não é recomendado. Tanto, gente, deixa eu dizer uma coisa. Uma das poucas exceções em que é possível se realizar um segundo reconhecimento é se o reconhecedor disser que não reconhece nenhum deles. Ah, Jonathan, então você botou o suspeito mais 6 pessoas. A pessoa não reconheceu. Tu pode realizar outro reconhecimento com esse suspeito? Não. Não posso colocar, porque como foi feito já um reconhecimento com ele, o rosto dele pode se tornar familiar e a pessoa pode reconhecer. Jonathan, eu posso reaproveitar um liner? Por exemplo, tem um liner lá, eu sei que ele é inocente, ele estava no primeiro reconhecimento, mas, tipo, eu consegui um suspeito e 4 liners. Está faltando um. Posso reaproveitar um do primeiro? Não, porque o rosto dele também estava acessível e pode contaminar a memória da pessoa, pode criar um viés de resposta para ele. Né? E a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é testar a memória da pessoa. Então, é possível. São muito poucos a possibilidade de se repetir o reconhecimento, mas normalmente é quando o reconhecimento ele é inteiramente frustrado. E se acontecer, não dá para repetir ninguém. Não dá para repetir suspeito, não dá para repetir liner. Tá, Lemonão? Jonathan, me tira uma dúvida aqui, que talvez eu tenha me passado aí na sua informação. Esse quesito de avaliação das pessoas que são colocadas para induzir ou não induzir a testemunha, né? Os liners, a vítima. Não suspeitos. Exatamente. Essas pessoas, ela já tem assim, ela já está no banco de dados da polícia para a polícia puxar elas para poder fazer esse reconhecimento? Ou é aleatório? É aleatório. É aleatório. É mesmo? São pessoas parecidas. As polícias estão tentando se coordenar para criar um banco de dados. Certo? Sim, só que é muito complexo. Só que é muito complexo e cá para nós, gente. Considerando os abusos que o nosso sistema pratica, eu não me sinto muito à vontade de fornecer minha foto para os policiais criar um álbum de foto digital e me colocar, não. Eu não me sinto muito à vontade. Teve um caso que... Desculpa me cortar. Teve um caso aí, inclusive, que o rapaz foi reconhecido só apenas pela foto do Facebook. Passou no Fantástico e ele era inocente. Porém, ele estava no quadro justamente de onde a vítima selecionou ele como o culpado, como uma pessoa que cometeu o delito. E não tinha sido ele, de fato. Isso vem acontecendo em vários casos, né? Esse é um dos, tá? E que chegou a repercussão nacional. E foi bem interessante isso. Aí, como é que ele vai... Eu tenho um traço negro, né? Claro, nariz, quilombola, traços quilombola. Aí chega um outro cidadão com outros traços semelhantes, comete um delito. Vou chamar Manuel, um investigador Manuel, detetive particular Manuel, que ele, né, tem os traços do indivíduo, entendeu? Dizendo assim. Então, está induzindo aí ao erro, né? O judiciário, né? De certo modo. Assim, mas tu está dizendo o quê? A própria pessoa na investigação, os policiais? Porque a lógica é essa. A lógica é a gente pegar pessoas que são parecidas mesmo. Assim, não vamos pegar irmãos gêmeos, tá? Mas pessoas que sejam parecidas dentro da descrição que foi trazida pela vítima ou testemunha. Entendi. Então, assim, a linha, ela deve ser equitativa. Como é que a gente descobre que é equitativa? Por exemplo, em fotos. A gente cria e você pega outros policiais, os próprios policiais vai lá, indica alguém aqui. Se normalmente o policial sempre indicar o suspeito, é porque tem alguma coisa que está enviesando. Aí a gente tem que verificar novamente. A gente estava tentando, na CogJus, depois que foi feita a pesquisa, que foi feito o POP, a gente estava desenvolvendo um curso para a Polícia Civil de Santa Catarina. Eu saí da CogJus, a gente ainda estava trabalhando nisso. Mas a ideia era que, no final, os policiais criassem um alinhamento. Então, para fazer esse alinhamento, a gente ia pegar as fotografias de outros policiais de Santa Catarina, porque lá eles conseguem ter acesso e iriam se utilizar isso. Mas, assim, é muito problemático, porque, por exemplo, eu sou policial, aqui eu tenho acesso, eu consigo aqui em Pernambuco ter acesso a fotografias e, a nível nacional, a CNH, com foto de vocês. Mas, tipo, não é adequado. Até que ponto eu posso entrar num sistema que é para determinadas informações para pegar uma foto tua e utilizar numa investigação?
né? Isso aí tem a ver com intimidade, tem a ver com muitas coisas. Então, assim, é um campo bem perigoso. É um campo bem perigoso. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão. Fala, Manuel. Jonathan, bom, primeira coisa, um caso, aconteceram uma sequência de casos aqui no Rio, né? Que a Polícia Civil prendeu o pessoal, 3 casos diferentes, se não me engano. Fizeram reconhecimento por foto de pessoas negras e as fotos eram em preto e branco. Eu achei aquilo surreal, porque tu não conseguia ver direito o rosto das pessoas, cara. Não conseguia, não sei como que os caras aceitaram aquilo. Inclusive, os três casos foram muito parecidos. As fotos, não vou dizer que fossem fotos iguais, até porque não dava para ver, mas eu achei ali que eles fizeram uma barbeiragem gigante, né? Não, mas olha, em um mundo onde você fica utilizando show-ups e álbum de foto, eu não duvido de mais nada. Onde você assim, pega o cara algemado assim, foi ele. Assim, quando eu era garoto, eu fui assaltado, né? Eu moro perto da Cidade de Deus, aqui no Rio, um bairro perigoso, né? E aí eu fui assaltado e meu pai era do Exército, aí nós fomos na delegacia lá, aí, na época não era nem delegacia da Polícia Civil, nós fomos lá no DPO e eles tinham várias fotos de bandidos, né? E aí me mostraram um álbum de foto, eu fiquei lá olhando, e eu não reconheci ninguém, né? Mas, assim, também hoje, né, é porque eu também sou policial, então eu vejo, assim, que é um desconhecimento muito grande, isso aí deveria ter sido ensinado na academia, né? Principalmente a academia da Polícia Civil, né? Da Polícia Militar, você também tem que ensinar essas coisas que eu entendo serem básicas, mas quem aplica isso mesmo é na delegacia da Polícia Civil, né? Eu tive a oportunidade de fazer tanto reconhecimento pessoal, né, quanto o reconhecimento por foto. Só que, assim, a gente tomou um cuidado muito grande, né, de colocar fotografias condizentes, né, com respeitando os parâmetros, que não tivesse diferenças, né? A gente poderia, por exemplo, pegar fotografias do passaporte, mas a fotografia do passaporte, apesar dela ser uma fotografia boa, muitas vezes a pessoa muda. Porque no passaporte, muitas vezes, a pessoa vai toda arrumada, o cara vai tirar foto, parece que é foto do casamento. E na foto do dia a dia não é a mesma coisa, entendeu? Então, a gente tentou pegar fotos do investigado, tinha, por si só, várias fotografias que a gente, no decorrer do caso, a gente conseguiu, né? Fotos de WhatsApp, etc. Então, procuramos fazer com fotos da mesma qualidade ali, né? E o reconhecimento reconhecimento pessoal, a gente até conseguiu policiais parecidos com a pessoa que tinha se reconhecido, até a gente achou que foi uma sorte danada, né? Porque tinha bastante gente na delegacia naquele dia e tal. Mas a pergunta que eu queria te fazer é sobre o retrato falado. Como que vocês têm feito com o retrato falado? Bem, retrato falado, na prática, né, a gente entrevista a pessoa diz o que está acontecendo e a gente encaminha para o perito. Basicamente, aqui em Pernambuco é um perito e trabalha com isso, e a gente caminha para lá. É um pouco problemático porque o retrato falado ajuda em algumas coisas, não é lá uma prova muito adequada, é uma coisa mais para tentar ajudar, para tentar achar algum suspeito, para daí a gente ir atrás de alguma coisa, né? O retrato falado, até porque a forma como muitas vezes é feito o retrato falado, e assim, a gente vive em órgãos policiais que você não tem nem protocolos adequados para se realizar entrevistas não indutivas, né? Então, o pessoal que faz retrato falado também não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Aqui em Pernambuco mesmo, Santa Catarina eu acho muito avançado, porque já tem esse protocolo, ele já tem por padrão a entrevista investigativa, né? E aqui em Pernambuco, acho que só eu tenho esse curso, porque eu era da CUBJUS, né? Então, assim, São Paulo está tentando também, porque tem um pessoal lá que também fazia parte da COBJUS, que era diretor da Cadepol de São Paulo, e também vai fazer. Mas aqui em Pernambuco mesmo, eu acho extremamente atrasado. É muito atrasado nessa questão. E, assim, as evidências dependentes da memória, por isso que muitas vezes elas são consideradas aí a prostituta das provas, essas coisas, justamente porque é feito de forma inadequada, né? Quando você faz de forma adequada,
pelo menos você minimiza os riscos e você traz mais confiabilidade ao que é feito. O método da entrevista investigativa, ela é uma evolução ou uma versão brasileira do método PICE, né? Do método britânico. Tanto é que no curso da CogJus, a última aula ela é ministrada por um policial norueguês, né, que ele utiliza, que ele é também doutor e professor da Universidade de Oslo, né? Então é ele que ministra essa aula, assim, porque na Noruega eles tiveram um problema seríssimo, né, de uma condenação injusta, que depois foi desmascarada, ou seja, desmoralizou totalmente a polícia da Noruega. E isso foi meio que um tapa na cara deles, de modo que eles reformularam toda a forma de se atuar nesse tipo de coisa, se uniram à academia, né, aos conhecimentos científicos, e com isso eles conseguiram produzir, e até hoje eles tiveram assim, resultados extraordinários. Só um título de exemplo, a gente fala muito de política afirmativa, né, de mulheres tendo acesso a espaços de poder, e o meio policial ele é um meio muito masculino, né, mas as entrevistadoras mulheres na Noruega, elas têm se destacado porque as mulheres são mais focadas, são mais pacientes, e nesse tipo de entrevista investigativa, né, não indutiva, elas têm se sobressaído muito bem lá na Noruega, né? Ou seja, você consegue até fazer uma política afirmativa eficiente, sem ter que apelar muito, né? Só para a própria natureza, essa natureza mais paciente da mulher, de ouvir mais, de se conectar, até porque a técnica ela é baseada em rapport, né? Então, as mulheres elas estão à frente nisso. Eu dei aula de vigilância, né, e a gente reparava, né, que as mulheres são muito mais detalhistas, né? A gente pegava lá o formulário, dei aula na Academia Nacional de Polícia, né, lá em Brasília. E aí, quando você mandava, via a descrição dos alunos, né, ele botava lá, o cara tá com a camisa azul de botão. A mulher não, dizia, tá com a camisa azul de botão, gola tipo tal, se desse para escrever, escrevia a marca, marca da roupa, tipo da calça, era muito mais rico em detalhes, isso era de uma maneira geral, né? E às vezes tinha uma aula que você tinha que fotografar o alvo, né? E aí comparava a fotografia com as descrições ali, né? Mas é detalhe interessante, né? Emanuel, acho que ele levantou primeiro, amor. Nessa parte aí sobre o retrato falado, né? Eu queria mais falar que, tipo, mais atrapalha do que tudo. Por exemplo, a pessoa vai lá e fala assim, o que fez isso comigo tem rosto tal, nariz tal, barba tal, lábio tal. Quem faz esse retrato falado nunca viu quem praticou isso. Então, quando a pessoa vai falar assim, ele tem um lábio tal, ele vai pensar no lábio de outra pessoa, ele vai pensar na barba de outra pessoa e vai ficar ali fazendo, combinando um bocado de coisa e muitas vezes não chega nem perto da descrição do verdadeiro culpado. E mesmo que chegue, muita gente pode se enquadrar naquilo. E você pode até encontrar, o suspeito é esse, mas não encontrar o verdadeiro culpado. Aí entra de novo naquela coisa de viés de resposta. Você pega ali a foto de tanto de pessoa que se encaixa naquele desenho, né, do autorretrato, mas nem é ele. Para você ver o quão problemático esse negócio e toda vez, se você utilizar programa, né, aqui em Pernambuco a gente tem os desenhistas mesmo, mas se você utilizar um programa, um software, toda vez que você botar tipo uma boca, essa, toda vez que a gente está mostrando, a gente está potencialmente contaminando a memória dessa pessoa. Então, Eduardo? Pessoal, boa noite. Ô, Jonatas, há um tempo, tipo 1 mês atrás, 2 meses atrás, nós estávamos conversando numa rodinha de amigos e nós temos um dos nossos amigos que é desenhista, né, aqui em São Paulo. E a gente perguntou para ele assim, e aí, com essa nova tecnologia, o AI chegando, né, no mercado, isso vai facilitar para você que é desenhista fazer sei lá, uma montagem, uma descrição de uma figura, ou essa inteligência artificial vai atrapalhar no trabalho de vocês? Eles falaram assim, ele particularmente falou assim, isso vai vir para triplicar o nosso trabalho, porque provavelmente a inteligência artificial não chega nem nos parâmetros de quando é descritivo, o modo que a própria pessoa está passando a informação,
acaba nos passando, porque até as próprias pessoas que estão passando as informações acabam passando informações erradas. Agora, o que você acha dessa nova inteligência artificial entrando no mercado de trabalho? Olha, eu duvido que ela nos ajude. Duvido que ela nos ajude em algum nível. Acho que ela não tem capacidade. Hoje em dia a gente tem software, né? Eu não vejo como é que ela pode nos ajudar. Duvido que ela nos ajude. A gente tem esses softwares que são utilizados, mas é como eu disse, os softwares que a gente utiliza para fazer, né, reconhecimento não, no caso o retrato falado, eles têm essa limitação, tá? Eles têm essa potencialidade de efetivamente contaminar a memória da pessoa, certo? Não é como, é assim, é uma coisa de desespero. Você está desesperado, não tem o que fazer, a pessoa garante que consegue, né, auxiliar a fazer o desenho, então passe para isso. Mas assim, é o último recurso quando a gente não tem mais nenhum caminho a seguir. Se a gente tiver outro caminho a seguir, certo? Outra investigação, outra diligência, algum suspeito, eu prefiro ainda, sinceramente, a informação, sei lá, de um informante e tentar pegar uma pessoa que foi indicada pelo informante, não para fazer reconhecimento, porque aí é muito pouco. Lembrando que não dá para repetir. Mas, por exemplo, me aprofundar um pouco em quem é esse indivíduo, testar algum álibi, falar com ele, entendeu? Para ver se a gente cria algum elemento, algum caminho para se seguir na investigação. Agora, tipo, se está numa situação que você não tem para onde ir, só tem um retrato falado, é melhor ir para um retrato falado. Mas, assim, tem todo esse lado negativo, certo? Mas o retrato falado e qualquer inteligência artificial que chegue aí nesse sentido, duvido que traga muita coisa adequada para a gente. É como o reconhecimento, né? O reconhecimento por meio de câmeras, né? Que é uma tecnologia que se fala muito, mas que tem uma limitação racial terrível. Então, normalmente, o algoritmo desses programas tem muito pouca precisão quando o suspeito ele é de raça negra, né? Então, eu ouvi barulho como se alguém tivesse levantado a mão, mas não vi quem foi. Acho que ninguém. Eu estava ouvindo aqui uns barulhos, enfim. Isso foi a Rafa aí para lá. Pronto, pessoal, é isto. Mais alguma dúvida? Tipo, esse negócio de IA um negócio de reconhecimento, para mim, é tão útil quanto aquela máquina de mentira, aquela máquina de detectar mentira, que eu esqueci o nome. É o polígrafo. Polígrafo, sim, sendo que ela só registra alteração fisiológica, ela não vai detectar mentira. Tipo, até o polígrafo para mim é mais útil que esse negócio de IA, um negócio de... E normalmente tu vai ter, né? Assim, alterações, porque tu tá num ambiente hostil. Sim, eu vou ter, mas naturalmente não mentira. hostil. E o interessante é como eu digo, e se tu não tiver, também não significa nada. Sim, exatamente. Não tem qualquer significação. Pode falar, Álvaro. Pô, só esclarecendo em relação ao polígrafo, eu fiz teste de polígrafo. Tinha que fazer um curso nos Estados Unidos lá, e aí o pessoal da IDEA pediu para a gente fazer. Só que, assim, não é um parâmetro único, entendeu? Ele também não é um parâmetro que ele seja a verdade absoluta. Ele vai apresentar algumas tendências. É óbvio que dá para driblar, entendeu? Por exemplo, se a pessoa se manter extremamente calma, se a pessoa tomar remédio, ela consegue deixar o teste um pouco confuso, entendeu? Eu falei útil no sentido meio irônico. Mas assim, independente dele ser, né, você poder criar todo esse tumulto nos resultados, né, nos efeitos, praticável. Não tem significação. O teste ele serve para apontar tendências também. Agora, é importante você entender que não é o teste sozinho, entendeu? Quando você faz o teste, na sua frente tem uma câmera. E ali eles avaliam as tuas microexpressões faciais e eles avaliam também a linguagem corporal, entendeu? Além desses parâmetros fisiológicos, você vai ter a questão das microexpressões faciais e da linguagem corporal. A linguagem corporal, se você for bem treinado, você
consegue dar uma driblada, mas as neuromicroexpressões faciais não tem jeito, não tem como mentir. Mas o grande problema das microexpressões é que elas não têm muita significação. E, de qualquer forma, você está num ambiente hostil. Então, o pessoal às vezes querem criar negócio, não, mas tem uma linha de base, mas não tem linha de base. Porque você está num ambiente totalmente adverso. E mesmo que você crie um rapport, crie um ambiente adequado, ainda assim, quando tudo certo, tu matou fulano, vai ter uma modificação. E assim, por mais que tenha gente que queira dizer, todos os estudos acadêmicos, eles têm rejeitado, né, qualquer tipo de evidência que dá para você concluir o chamado efeito Pinóquio. A gente fala muito disso lá no Código Justo, a gente já falou muito dessa... Está até no manual, acho que não fala muito, mas consta lá dessa questão do efeito Pinóquio, que não tem nenhuma evidência científica que indique isso. Aí, a pergunta que sempre faz, então, Jonathan, não dá para descobrir que alguém mentiu? Dá, no velho trabalho policial. Então, por isso que a ideia da entrevista investigativa é o quê? Você obter o máximo de informações, informações que podem ser verificáveis, para daí tu cotejar o que foi dito com outros elementos e ver se realmente se confirma ou não, né? Então, assim, e note que nessa lógica, assim, a gente tem que entender que a nossa capacidade cognitiva é extremamente limitada. Ela é limitada. Eu não consigo prestar atenção no que você diz, na sua microexpressão, na sua linguagem corporal, por mais que a linguagem corporal seja extremamente importante para a comunicação humana, né? Mas eu não consigo avaliar o que tu diz e, ao mesmo tempo, fazer isso tudo ao mesmo tempo não dá. Ele cria uma sobrecarga cognitiva, eu termino não prestando atenção em nada. E como mas você diz do interrogador? Sim, do interrogador. Ah, sim, mas a técnica não é essa. Não, mas veja, vamos lá. Mesmo assim, se você pegar um interrogatório de 40 minutos, não, mas se você pegar um interrogatório de 40 minutos, quanto tempo não se demora para fazer uma avaliação dessa? Então, mas a técnica, em primeiro lugar, é o seguinte, é sempre bom que você tenha 2 investigadores, de preferência um homem e uma mulher, porque homem e mulher acabam tendo percepções diferentes. E depois, para microexpressões facial, é bom você filmar, porque você tem que olhar quadro a quadro, porque ela é muito rápida, entendeu? Olha, tudo bem, você vai usar isso... Mas mesmo assim, que microexpressão facial que vai aparecer, que vai indicar que o indivíduo está mentindo? Porque, assim, por mais que tenham livros, principalmente o Ekman, todo mundo adora, que venham dizer que elas são naturais, que elas indicam não sei o quê, nenhuma evidência aponta, cientificamente falando, que uma determinada microexpressão está ligado a um tipo de mentira, a um efeito Pinóquio. Além disso, já está comprovado que questões ambientais, contextuais, de sociabilização, tudo isso influencia as respostas. Isso me parece, todo mundo que fala, não, adoro esse negócio. Um dia desse, eu me perguntar se eu indicava, eu não indico nenhum. Me parece que a gente está tentando violar agora até a intimidade mental da pessoa. A pessoa ser mandada, agora é a mente do cara, sabe, querer, não é, olha, e pior, não tem evidência. Talvez daqui a 10 anos a gente tenha métodos, a gente tenha pesquisa que condigam isso. Agora, hoje, eu sempre digo, hoje eu não vejo. Então, assim, quando eu vejo esse curso tem gente que está ganhando muito dinheiro com isso, mas, sinceramente, não é comprovado. Não é praticável você analisar quadro a quadro de entrevistas em delegacias de polícia. Ou seja, travou. Quando você presta atenção no que é dito efetivamente, você consegue explorar a narrativa da pessoa, conseguir mais informações, e com isso você consegue tentar contejar. É assim que é o mais adequado, indicado aí, em, sei lá, 40 anos de estudo de psicologia, testemunho para você, de alguma forma, se descobrir se o cara efetivamente mentiu ou não. Né? Mas a questão principal, Jonathan, não vai. Mas a questão é o seguinte, tudo bem, você não... Eu não vou nem entrar na questão do Dumping the Light.
Não vou entrar na questão do dumping delight, porque o dumping delight indica que a pessoa está mentindo, mas vamos falar assim, o objetivo da análise de microexpressões faciais é você detectar as emoções, entendeu? Não é simplesmente você dizer ele está mentindo ou ele não está mentindo. Vou te dar um exemplo do último caso que eu trabalhei. Eu fiz uma análise, ainda não sabia, ainda não tinha contextos da investigação, mas logo de início eu identifiquei que uma pessoa queria demonstrar que havia, que ela estava surpresa diante de uma emoção, diante de uma situação, e ela não estava surpresa. Na verdade, a expressão dela era de medo, porque ela sabia o que ela tinha feito. Um outro ponto também interessante foi, desse mesmo interrogatório, foi quando a pessoa fala de uma determinada pessoa, ela mostra um desprezo extremo pela pessoa. E mais adiante, essa pessoa pela qual ela demonstrava desprezo extremo, ela demonstrou, essa pessoa veio a ser um colaborador. Entendeu? Então, desde o início, já sabia que havia uma inimizade entre elas. Outra coisa também, entre os investigados, eles diziam, não, nós somos todos amigos e tal, e havia, por exemplo, quando um falava do outro, havia desprezo. Entendeu? Então, são situações que você, como policial, dentro do seu contexto de investigação, você tem como explorar. Ou eu caí, não sei se vocês estão me ouvindo. Você ou eu tô? Eu tô te ouvindo, mas acho que o Jonatas deu uma travada. Eu acho que o Jonathan travou. Ô, Álvaro, mas do jeito que você fala, a pessoa, então, deixa eu entender, a pessoa consegue, então, perceber através da microexpressão dela. Porque ela pode estar falando alguma coisa, mas o rosto está entregando outra, teoricamente falando. Isso. A maioria das vezes, as pessoas tendem a gente acha que você vai chegar e de cara você vai determinar que a pessoa está mentindo. Não é isso. Não é isso. O objetivo é você identificar as emoções que a pessoa está sentindo. Por exemplo, no caso Marielle Franco, quando você vai ver lá o Rony Lessa falando da mecânica que eles adotaram para matar a Marielle, você identifica alegria no rosto dele, entendeu? Você identifica que ele gostou de matar aquela mulher. Ele gostou da preparação, ele gostou do encontro, você vê isso nitidamente na cara dele. Eu acho que eu vi algo, Álvaro, não sei se você pode me confirmar, eu acho que foi uma reportagem do Fantástico, que mostrou que teve um cara que estava falando através da microexpressão dele, e ele estava falando exatamente isso que você acabou de falar. Ele confirmou isso exatamente que você falou. Então, você consegue analisar. Não é simplesmente falar, está mentindo ou não está mentindo, entendeu? Isso é muito relativo. Você tem que desconsiderar alguns parâmetros, algumas coisas. Por exemplo, todo mundo que entra na delegacia tem medo, cara. Todo mundo vai prestar depoimento de uma certa maneira ou de outra, acaba sentindo medo. Então, o medo vai se mostrar no rosto da pessoa. Então, você, como investigador e com experiência, você consegue identificar essas reações, entendeu? Você identifica e você tem que pesar. A própria mentira em si, a pessoa ela pode estar mentindo para proteger uma outra pessoa, ou está mentindo por não estar querendo se envolver com aquilo, entendeu? E isso é muito comum. Um caso que eu trabalho recentemente, que eu estou trabalhando recentemente, aconteceu até um fato muito engraçado. 2 caras faziam a mesma coisa, foram ouvidos em depoimentos diferentes. Um cara disse que ele fazia aquilo e o outro não. Quando chegou a vez do outro, o outro falou que ele fazia aquilo e o outro não. O cara chamou a bronca para ele e não sentou o outro. O outro fez a mesma coisa, chamou para si e não sentou o outro, entendeu? É uma coisa difícil de acontecer, né? Aí, mas nesse caso, vocês fizeram aquele interrogatório individual, né? Colocaram os dois. Sim, você interrogatório. Você faz a mesma história, e aí depois você fala, e vamos lá. Interrogatório, você deve fazer individual, você não deve fazer aquele interrogatório de pressão, como ele falou, foi esse cara aqui, não sei o quê. Isso aí você não deve fazer. Ô, Álvaro, mas tu já parou para pensar que quando você faz uma pergunta para uma pessoa e aí a pessoa vai responder essa pergunta, ela lembra de uma outra pessoa e mostra desprezo, tu não acha que ela pode estar tentando lembrar, por exemplo, vamos dizer que você cometeu um crime, ou melhor, que você pode até ser suspeito, enfim, qualquer caso serve, aí eu te pergunto sobre alguém,
Aí meio que tu vai expressar alguma coisa. Em vez de necessariamente eu dizer que você expressou, sei lá, desprezo, por que que eu não posso dizer que você estava tentando acessar uma memória? Em vez de Então, dizer... Pessoal, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu Até voltar, porque a a gente tive que voltar pelo celular aqui, porque o notebook, eu não sei o que rolou aqui na eu achei que eu tinha caído aqui, porque eu vi todo mundo parado também. Eu tive a impressão que era o Álvaro que tinha caído, mas tinha sido eu mesmo. E não Eu voltou. vi, todo mundo estava parado aqui, aí tem muitas fotos, não tem, pelo menos aqui, quem eu estou vendo na tela, só tem o Laênio aqui. Vamos lá, gente. E até voltando ao raciocínio, inclusive o que o Manuel levantou. A gente não tem como ligar, né, uma emoção a uma mentira ou verdade, né? Porque, assim, a fonte da nossa emoção pode ser diversa, pode ser uma lembrança, pode ser até uma relação que é tão dinâmica entre entrevistador e entrevistado, né, ela pode ir de um amor a um ódio, por aí vai. Tanto é, gente, que assim, já se evoluiu nessa questão de emoções inatas que independem, não. A emoção, ela também tem um construto de cunho sociocultural. Tanto é que tem uma pesquisa, mas não tem essa divisão sinceramente desconheço, a não ser o que o Ekman diz, certo? Porque, assim, as pesquisas mais modernas têm refutado todo esse tipo de conhecimento. Então, assim, essa história de efeito Pinóquio, de que existe uma emoção, de incongruência, de quebra de linha de base, isso aí é cientificamente tudo refutado. Inclusive, agora, claro, Álvaro, se você tiver um artigo de cunho científico, você queira que passar para a gente, vou ter todo o prazer do mundo de ler, mas assim, até onde eu sei, até onde eu pesquisei, junto com a Cogjus, pessoalmente, tal, eu já li livro do Ekman, tal. Todo mundo aqui, eu acho que em algum momento, todo mundo que hoje em dia refuta e não aceita esses conhecimentos aí de microexpressões e tal, em algum momento pensou que fosse verdade, né? Ou acreditou. Mas assim, até onde o meu conhecimento, até onde a ciência andou até hoje, isso não é científico. Então, assim, como não é científico, eu não posso botar a minha mão e dizer, olha, gente, é isso, vão lá, se aperfeiçoem nisso. Eu não vejo dessa forma. Pessoal, mais alguma dúvida sobre reconhecimento? Porque, assim, esse debate de microexpressões, negócio, isso vai até isso vai até a Lua, tá? Era exatamente o que eu estava falando aqui com o Álvaro, tipo... muitas vezes a gente expressa alguma coisa, a pessoa confunde com a emoção, mas na verdade pode estar, sei lá, buscando alguma memória. Não necessariamente expressando alguma coisa. Porque assim, eu posso estar aqui falando com vocês, sei lá, lembrar de uma coisa que não tem nada a ver com a nossa conversa aqui, enfim, sair uma microexpressão. E assim, o ambiente policial ele é um ambiente muito hostil, tá, gente? É extremamente hostil. Por mais que você crie rapport, é um ambiente que vai trazer emoções bem uma montanha-russa de emoções. Então, é muito difícil. Até em condições ideais de laboratório, não tem se demonstrado uma qualidade nesse tipo de análise. Felizmente, nem em condições ideais de laboratório. Imagina na vida humana, né, no meio social e principalmente dentro do sistema de justiça criminal, que naturalmente